tudo bom? Hoje eu vou falar mais para você sobre o jejum de 24 horas e o que acontece no seu corpo quando você faz esse tipo de jejum. Ultimamente, muitas pessoas vêm fazendo jejum intermitente, muitos artigos científicos vêm sendo publicados em revistas científicas mesmo, acadêmicas, onde falam mais dos benefícios do jejum para o corpo de quem faz jejum, os benefícios para a saúde, para a longevidade, inclusive falando do jejum de 24 horas, que traz alguns efeitos muito impressionantes para o nosso corpo. Eu vou falar mais sobre isso aqui agora e quais os cuidados você tem que ter. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição e saúde de boa forma, você vai amar o canal, então aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Aqui tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Se você adora esses vídeos onde eu falo mais de jejum intermitente, estratégias diferentes para emagrecer, já dá essa curtida que eu venho e faço mais vídeos assim para você também. Vamos começar a falar mais então quais são os benefícios para o nosso corpo do jejum de 24 horas. Nesse jejum de 24 horas, normalmente as pessoas fazem 24 horas consecutivas de jejum de comida, né? Não engloba aí líquidos nem água, claro. Líquidos não calóricos, né, para deixar bem claro. E então, normalmente as pessoas passam 24 horas sem comer. Então, para você entender, normalmente se a pessoa come 1h da tarde, ela vai voltar a comer só 1h01 no dia seguinte, que ela ficou 24 horas sem comer o tempo inteiro. E um dos grandes benefícios que esse jejum faz, obviamente, é a perda de peso, porque a restrição calórica acaba sendo muito drástica. Porque por mais que você coma uma alimentação, uma refeição naquele momento com bastante caloria, assim, muito dificilmente você vai consumir 2.000, 2.500 calorias em uma refeição, se você tiver um bom senso, né? Porque esse também é um dos perigos das pessoas que fazem por conta própria, que fazem sem orientação, acham que é só comer uma refeição no dia e aí abrem um jejum comendo pizza ou hambúrguer, e aí consome às vezes até mais do que isso. Então, se você fizer uma alimentação equilibrada, orientada, com frutas, legumes, verduras, vegetais, cereais integrais, leguminosas, laticínios, se você fizer uso deles, em quantidades adequadas, você vai ter feito uma alimentação muito nutritiva, muito equilibrada, com proteína, carboidrato, gorduras boas, mas vai ser muito menos calórica, obviamente, do que um cômputo total do dia que você faria. Então, quando você vai acumulando isso, essa restrição calórica ao longo de vários dias, no mês você vai ver que você teve uma restrição de muitas calorias, que vai converter em uma grande perda de peso, inclusive de massa gorda, sim. Outro grande benefício do jejum de 24 horas é que já foi verificado em estudos científicos que ele aumenta o hormônio do crescimento, ou GH, e o GH está relacionado sim ao crescimento, mas também está relacionado ao nosso metabolismo como um todo. Metabolismo de glicose, está relacionado à saúde metabólica, à composição corporal. E muitas pessoas querem melhorar essa composição corporal e melhorar essa secreção hormonal. E o jejum de 24 horas vai realmente aumentar de forma significativa os níveis do hormônio do crescimento. O GH também é um hormônio que está muito relacionado a prevenir o envelhecimento precoce. Então, ele está muito relacionado à melhora da pele, do cabelo, do aspecto mesmo. A pessoa se sente com mais energia e tem um aspecto mais para a idade dela mesmo, evitando o envelhecimento precoce que acomete tantas pessoas hoje em dia. Outro grande benefício desse jejum é que ele aumenta a sensibilidade à insulina e essa resposta ao carboidrato, enfim, né? Ele consegue melhorar essa sensibilização. Conforme você melhora a sensibilização à insulina, não é que você vai secretar mais insulina, mas a insulina que você secreta, o seu corpo enxerga ela de uma forma mais otimizada. Então, justamente, você precisa secretar menos insulina para cobrir uma quantidade de carboidrato que você consumiria antes. Então, com isso, você vai ter menor acúmulo de gordura na região abdominal, menor risco de doença cardiovascular, síndrome metabólica, e justamente você vai conseguir queimar mais gordura visceral, o que é muito interessante para a manutenção da boa saúde. Esse jejum também pode ajudar a melhorar a saúde cardiovascular, porque pode ajudar a melhorar, mais uma vez, essa questão de acúmulo de gordura na região central, na região abdominal, que é fator de risco para doença cardiovascular, mas também pode ajudar a regularizar os níveis de triglicerídeos e colesterol em pessoas que têm eles mais aumentados. Então, como eles também podem ser fator de risco para doenças cardiovasculares, quando você consegue melhorar o perfil lipídico do sangue,
você consegue dar um suporte para o seu coração também. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais de saúde do coração e das artérias, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Alguns estudos verificam também que os marcadores inflamatórios, de inflamação no nosso corpo, diminuem quando a pessoa faz esse jejum. E isso pode ser explicado, dentre outras coisas, justamente por diminuir a resistência à insulina, porque ela está muito relacionada ao aumento da inflamação do nosso corpo. O nosso corpo inflamado constantemente, uma inflamação de baixo grau que a gente chama, é um corpo que vai ter mais disposição a ter envelhecimento precoce, aparecimento de doenças crônico-degenerativas e dificuldade de emagrecimento. Então é interessante que você tente manter seu corpo no estado mais anti-inflamatório possível. Também por isso que é importante que quando você for se alimentar, seja uma alimentação mais anti-inflamatória possível, mais saudável, mais natural. Tem uma playlist aqui falando mais de dieta anti-inflamatória e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. O jejum também pode ser muito interessante para o cérebro de algumas pessoas, isso porque ele produz corpos cetônicos, que são um combustível muito interessante para o cérebro e eles ajudam a fazer uma regeneração celular, eles ajudam a poupar o nosso cérebro. Então, muitas pessoas que fazem esse jejum falam que se sentem mais clareza durante o jejum, têm mais foco, rendem melhor no estudo, rendem melhor no trabalho. Então pode ser uma boa também se você busca mais memória, mais foco e mais concentração. Lembra que eu tenho uma playlist aqui falando justamente sobre isso no canal, sobre cérebro, memória, e vou deixar ela aqui embaixo na descrição para você. Um outro benefício estudado muito amplamente nesse jejum é que ele favorece a autofagia, que é quando o seu próprio organismo autofagia, isso mesmo, né? Come células defeituosas, então com isso ele evita o aparecimento a médio e longo prazo de doenças crônico-degenerativas e envelhecimento precoce. Então ele pode fazer com que você tenha maior longevidade a médio e longo prazo, justamente porque você vai evitar o aparecimento de algumas doenças que poderiam encurtar o seu período de vida. Então, esse processo de autofagia para o nosso organismo é interessante, é como se ele limpasse o organismo de células ruins e defeituosas, e isso acontece durante esse jejum. Um outro super benefício desse jejum é a regeneração de células intestinais. Cada vez mais a gente lê e estuda sobre a pausa intestinal e o quanto ficar sem se alimentar por um período de tempo é importante para o intestino. O intestino precisa de uma pausa para respirar, ele não tem que estar lidando com aqueles alimentos e metabolização o dia inteiro. Quanto mais vezes você come, mais você estressa o intestino. Então, pausas intestinais são muito interessantes para o intestino se regenerar, melhorar, diminuir a inflamação no intestino, melhorar a imunidade no intestino também. Existem algumas dicas muito importantes para levar em consideração se você pensa ou está fazendo esse tipo de jejum. Primeiro que, mais uma vez, é um jejum de alimentos, não é um jejum de água e não é um jejum de líquidos. Tem algumas bebidas que você pode consumir durante o jejum. Eu já tenho um vídeo inteiro falando mais de bebidas liberadas e proibidas no jejum, que muitas pessoas têm dúvida, vou deixar ele aqui embaixo para você. Mas lembra que a água é super importante para o metabolismo, para a manutenção da vida, para a hidratação. Então, água com certeza você deve consumir muitas vezes ao longo do seu dia, independente de estar fazendo o jejum. Além disso, é muito importante você lembrar de, na hora de quebrar o jejum, que isso seja feito com alimentos leves, de fácil digestão. Mastigue bem o alimento para favorecer o trato digestivo, né, o estômago a funcionar bem, a absorção dele no intestino. E tenta priorizar alimentos naturais, saudáveis, legumes, frutas, verduras, se você faz uso de carne, frango, peixe, ovos, enfim, do que você costuma utilizar o mais natural possível, menos processado e menos industrializado, para ter maior quantidade de nutrientes ali disponível, porque você, afinal de contas, ficou 24 horas sem se alimentar, você precisa de vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes, não é só carboidrato, proteína e gordura. Lembra também que essa questão de quantas vezes fazer o jejum na semana vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que fazem esse jejum todos os dias, tem pessoas que fazem esse jejum uma vez por semana para ter esses resultados, principalmente com relação à longevidade, em relação à saúde. Então, não necessariamente você vai precisar fazer esse jejum todos os dias, que pode ser muito extenuante para muitas pessoas, inclusive contraindicado para algumas pessoas. E também nem necessariamente você vai precisar fazer 24 horas de jejum em um dia. Talvez você funcione bem com jejum de 12, de 16, de 18 horas. Eu tenho aqui um vídeo falando mais de quantas horas de jejum fazer e quais são os resultados em cada desse período de tempo, dessa janela de tempo. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você.
Lembra também que sempre que você for pensar em fazer um jejum tão drástico quanto o de 24 horas, é importante que você tenha orientação do seu nutricionista ou do seu médico na sua cidade para verificar se você tem alguma condição de saúde pré-existente, no caso do médico. Pode ser que ela seja contraindicação, né? Seja uma contraindicação para a prática do jejum. Então, se você tem diabetes, se você está com a diabetes descompensada, se você tem problemas alimentares mesmo, se você tem distúrbios alimentares, se você tem problemas intestinais, se você tem algum outro tipo de condição de saúde específica, se você é uma criança ou um adolescente em fase de crescimento, não é indicado para você, gestante, lactante. Então, existem sim contraindicações ao jejum que devem ser avaliadas pelo médico ou pelo nutricionista. E quando você faz um jejum tão radical quanto o jejum de 24 horas, porque realmente é muito radical, é importante que você tenha orientação para montar uma refeição quando você for abrir essa janela que seja equilibrada e saudável, então preferencialmente com acompanhamento de um nutricionista sempre. Me conta aqui embaixo, então, se você já fez algum tipo de jejum, se você costuma fazer quantas horas de jejum, quantas vezes por semana, ou se você não faz jejum, se você come mesmo de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, como é o seu esquema alimentar? Eu vou adorar ver seu comentário. Dá curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha quem vai gostar com quem precisa. Vamos junto ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!